A paz, queridos. Amém? Vamos começar orando, pedindo a bênção, a graça e o favor do Senhor. Senhor Deus, em Cristo Jesus, eu quero te agradecer por todas as dádivas que vêm dos céus. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos conduza num tempo de comunhão, num tempo de instrução, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos trazer a direção e que sejamos tocados pelo poder do Senhor, pelo poder do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Eu te peço a bênção para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, para os relacionamentos, para os pais e filhos, que o Senhor possa abençoar a nossa descendência com a paz, com a prosperidade, com o shalom do Senhor em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor e se alegrar no Senhor. Nós estamos aqui para falar sobre família e o tema que me foi dado é gerando a bênção para a família com enfoque em oração. Como vocês sabem, na dinâmica lá em casa, o Lamartine sempre dá esse testemunho. Ele gosta muito de estudar a palavra e eu gosto muito de orar. Não que nós não façamos as duas coisas, mas assim, é um chamado especial que eu tenho, então me deram esse tema. Mas eu não vou abordar só a oração. Tem algumas bases que nós precisamos ter para falar sobre oração, porque eu acho que a oração é uma construção que deve existir, deve estar sobre uma base. E essa base que eu quero falar com vocês é sobre os princípios. Primeiro ponto, viver os princípios de Deus para a família. Tem 3 posicionamentos que nos levam à bênção para a família. 3 posicionamentos. Se você se posicionar desta forma, em Deus, não tem como dar errado. Sabe, porque tem promessas de Deus para quem vive essa realidade. Amém? E o primeiro deles é viver os princípios de Deus para a família. Nós precisamos entender que tudo que é criado tem uma maneira correta de funcionar. Para funcionar bem, tem algumas características, né, daquilo que foi criado, da maneira que deve ser manuseado, da maneira que deve ser conduzido para que a coisa corra bem. É ou não é? Um carro, por exemplo. Quando a gente compra um carro, tem uma série de instruções para que aquele carro funcione bem, né? Hoje, agora, nós estamos na era de carro eletrônico. Se você não carregar o carro eletrônico, ele para por aí. Quer dizer, a gente precisa saber as maneiras que as coisas funcionam. E ninguém melhor do que aquele que fez para dizer como aquilo funciona. E a família também, porque Deus, quando criou o homem, Ele criou a família. Ele criou Adão e viu que não era bom que Adão estivesse só, criou a Eva e fez, então, Deus criou a família e deu a eles uma tarefa de procriar, né, de multiplicar e encher a terra. Então, Deus é o criador da família, Ele sabe como funciona a família, como deve funcionar. Deus já estabelece princípios, que se nós obedecermos esses princípios, as coisas funcionam corretamente. Então, é importante que a gente busque a palavra de Deus para saber o que Deus tem para a família. Qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem, qual o papel dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. E isso é tão importante, por quê? Porque cada vez mais o mundo atual, ele tem o quê? Combatido os princípios da palavra no que concerne a família. Não é? Essa mentalidade ocidental progressista está fazendo o quê? Quebrando os paradigmas, quebrando os princípios, que eles dizem conservadores, mas não são conservadores. Muitos são princípios da palavra de Deus. Então, nós precisamos saber quais são esses princípios.
A gente tem que ler um manual para funcionar bem um aparelho que a gente compra, qualquer coisa. A gente tem que ler a Bíblia para saber como que nós temos que fazer para ter uma família abençoada. Agora, eu listei 2 principais princípios, porque se eu fosse falar de todos os princípios, eu ia ficar aqui 1 hora falando. E esse é um dos pontos, que é a base para uma vida de oração, os princípios. E eu quero listar os 2 principais, que a própria Bíblia diz que são os principais. O principal deles, eu não sei se eles já colocaram aí, mas qual é o maior mandamento? O amor. Então, o principal princípio, porque é o mais importante das regras que nós temos que seguir para ter uma família abençoada, é o amor. Jesus, quando foi questionado sobre o principal mandamento, o que ele disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 22, 36. Mestre, quando ele foi arguído, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui, Jesus está dizendo assim, para um povo que era muito rigoroso nas questões da lei, para os fariseus, né, que estavam ali sempre acompanhando Jesus e arguindo Jesus. E eles tinham uma visão, eles tinham muita preocupação em cumprir as regras, os mandamentos. Os mandamentos, na verdade, a lei de Moisés, né? Não só a lei, mas também todas aquelas classificações que eles foram acrescidos à lei. Então, Jesus está dizendo assim, olha, tudo isso que vocês se preocupam muito, toda a lei, todo profeta que veio e trouxe a direção para o povo de Israel, tudo isso, tudo que foi escrito, se resume ou leva, o cerne é o amor. Porque toda a instrução é, ame a Deus, tema a Deus, se preocupe com Deus, o que Deus quer de mim. Né? Jesus, ele disse, a palavra de Deus nos ensina que quem ama, Jesus disse, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou observar os princípios. Eu amo a Deus, eu vou fazer coisas que lhe agradam, eu vou procurar saber o que Ele quer de mim, ou não é? Quando você ama alguém, você não procura fazer o que aquela pessoa espera de você? Então, ele falou assim, olha, ame a Deus acima de todas as coisas, porque toda a lei, tudo que foi escrito, tudo que foi profetizado, leva o que? O cerne da questão é amor a Deus e ao próximo. Gente, quem é mais próximo da gente? Quem é o mais próximo de você? É a sua família. Então, você tem que amar a Deus e amar a sua família acima de tudo. Esse é um princípio, isso é basilar. Então, procure desenvolver amor. Amor pelo cônjuge. Ame o seu cônjuge. Pense o bem dele. Pense o bem dela. Honre. Faça coisas que agrade. Não é? Seja fiel. Seja amoroso. Seja gentil. Pense no outro. Né? Às vezes a gente fala tanto sobre a mulher de Provérbios 31. Um dos versículos que diz lá, uma das regras da mulher sábia é o quê? Ela faz bem para o seu marido todos os dias da sua vida. E aí, mulherada? Você já fez algum bem para o seu marido hoje? Os maridos vão ficar felizes com essa dica, hein? Você tem que acordar e falar assim, que bem que eu vou fazer para ele hoje. E faça o bem, e os maridos também, né? Tem que amar como Cristo amou a igreja e se entregou. Jesus, ele amou a igreja, que ele deu a vida por ela.
O marido tem que amar sua esposa e ser como Cristo amou a igreja, dar sua vida por ela, trabalhar por ela, né? Buscar o bem dela. Se ela estiver cansada, ajudá-la. Se ela estiver abatida, animá-la. Se ela estiver mal, orar com ela, procurar o bem dela. Você já pensou, outro dia eu ouvi de um homem, né? De um amigo nosso, na verdade. Ele disse uma coisa que aquilo me marcou, que eu nunca tinha ouvido. Ele falou assim: o dia que eu me apresentar diante de Deus, eu quero que Deus olhe para mim e fale assim: olha, você fez da sua esposa uma mulher melhor. Ela é melhor porque casou com você. E todo homem, ele tem que ter essa preocupação. Quando eu me apresentar diante de Deus, eu ajudei para o desenvolvimento da minha esposa? Como líder espiritual sobre ela, como chefe da casa. Então, são esses princípios. Amor é tudo isso, né? A gente pode falar mil coisas, mas o amor, ele é prático, ele é ação, mas, ao mesmo tempo, ele é sentimento, porque quando você faz, quanto mais você faz por alguém, mais você ama. Você sabe aquela coisa de que a mãe ama o filho doente? O filho é mais doente, é que a mãe mais ama, que o pai mais ama, não é? Porque ela cuida mais. Então, na verdade, quando você faz muito por alguém, você se apaixona por aquela pessoa. Então, se o seu amor aí estiver meio enfraquecido, comece a fazer em prol, que você vai ver que a chama volta a acender. Então, isso é muito importante. Então, ame. Em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, fala sobre o amor. Quantos já leram 1 Coríntios 13? 1 Coríntios 13, Paulo, o Espírito Santo, através de Paulo, define o amor. E é engraçado porque a gente tem que entender o contexto da carta, porque aquilo é uma carta. Paulo escreveu uma carta para uma igreja que estava cheia de problema, né? Um homem estava adulterando com a mulher do pai, tinha muita briga, muita divisão, muita carnalidade. Todo tipo de problema acontecia naquela igreja. E Paulo, ele fala sobre os dons, confusão nos dons também, confusão na liturgia das reuniões. Então, tinha todo tipo de desordem da igreja. E Paulo, ele chega no ápice da carta e ele diz assim: gente, tudo isso é importante, mas se vocês tiverem amor, está acima de todas as coisas. Você pode dar o seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver amor, não adianta. Você pode dar todos os seus bens para o pobre, mas se você não tiver amor, não adianta. Ele está dizendo para uma igreja cheia de problema por falta de amor. Então, se a sua casa estiver cheia de problema, busque desenvolver o amor. Porque o amor, ele resolve os problemas. Porque você é paciente quando você ama. Você dá a chance àquela pessoa que está te ofendendo. Você perdoa. Você tudo sofre, como tem aí a definição. Tudo crê, você fala, não, ela vai ficar melhor. Meu marido está assim, mas olha, ele vai ser um marido maravilhoso. Minha esposa está assado, mas ela, olha, eu já imagino ela uma mulher transformada. Sabe, o amor faz isso, o amor enxerga as características boas das pessoas. Eu tive uma filha só, né, a Érica. E o Lamartine, ele sempre foi muito firme na criação com ela, né? Então, às vezes, ela falava, mãe, o pai é muito duro, não sei como você aguenta. Sabe, essa coisa de filha, né? O pai é muito duro, não sei como você aguenta. Eu falei, filha, não que ele fosse duro demais. Às vezes, ele mesmo confessa que teve vezes que ele passou do limite. Ele foi sempre muito rédea curta com ela, mas ela é essa bênção também por isso. Mas, assim, ela falava assim, olhava às vezes algum defeito dele, falava, mãe, não sei como você aguenta. Eu falava, filha, você ama o pacote. Eu amo as qualidades, não vou amar os defeitos. Ele me ama com as minhas qualidades e meus defeitos. É ou não é? Quem não tem? Tem alguém aqui que não tem defeito nenhum, pode atirar a primeira pedra? Né?
Eu sou muito exigente. Quando eu casei com ele, ele brincava comigo que tudo eu pegava no pé dele, né? E ele me chamava assim, ele falava que eu era o freio de mão puxado. Sabe, no carro, quando tinha um freio de mão, puxava para parar o carro. Eu estava sempre puxando o freio de mão. Então, assim, era o meu defeito, eu sempre fui muito exigente, então pegava no pé dele, até que eu aprendi a relevar mais. Então, essas coisas, elas vêm com o tempo e vêm com o amor, desenvolvendo o amor. A outra coisa é ter hierarquia bem definida na família. Gente, tem que ter hierarquia. Já viu empresa ou um departamento de alguma empresa que não tem chefe? Que não tem uma direção, alguém que supervisione? Igreja, por exemplo, se não tivesse os pastores, se não tivesse os líderes dos ministérios, como que seria? Organização tem que ter chefe. Organização tem que ter as funções bem definidas, e a família é assim também. Deus nos céus, imagine a cabeça, quer dizer, a cabeça de Deus. Eu estou aqui fazendo como se Deus fosse, como é que tem uma palavra para isso? Trazendo sentimentos humanos para Deus. Deus, ele é uma inteligência, tudo tão estruturado, você imagina? Tem hierarquia de anjos. Satanás, por exemplo, tem uma hierarquia de demônios, porque você acha que é porque ele é muito inteligente? Ele é também, mas ele recebeu já dos céus, quando caiu Satanás, caiu com um terço dos anjos, os anjos caídos, tudo é organizado, a família tem que ser organizada. Se ela não for organizada, se os papéis não forem definidos, vira confusão. Você vê hoje, por que os filhos às vezes caem em problemas tão graves? Porque os pais querem ser amigos dos filhos. Não querem ser líderes dos filhos. Amigos, seus filhos vão ter muito. Pai e mãe, só você. Vô e vó. Que vô e vó também está ali. Eu estou vendo que deve ter alguns avós por aqui. Entendeu? Nós não somos amigos de filhos. Você pode até desenvolver intimidade, ele pode confiar em você, mas você é pai, você é mãe, você tem que trazer direção, e você tem que trazer censura, e você tem que trazer limites. Tudo isso a Bíblia fala lá em Efésios 6. Quantos já leram a carta de Paulo aos Efésios? Capítulo 6, quando fala que nós devemos nos encher do Espírito, ele diz assim, que nós devemos encher do Espírito cantando, falando salmos, entoando louvores espirituais, não é? Dando sempre graças a Deus e sujeitando-os uns aos outros no temor do Senhor. Então, sujeição no temor do Senhor, sujeitar um ao outro é o quê? Se encher do Espírito. Como que acontece essa sujeição? Lá no texto, Efésios 5. Essa sujeição, o apóstolo, ele ensina. Tem que ser, o casal tem que ser como Cristo e a igreja. É uma figura que ele usa, um paralelo. Cristo é Senhor da igreja. Ele usa essa figura. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Ou o marido, um dia vai ter o casamento, não é? Agora é noivo ainda. Um dia vai ter o casamento, as bodas do Cordeiro. Mas assim como Cristo é cabeça da igreja, o homem é cabeça da esposa. Esse relacionamento em sujeição é dar a ele essa posição. A mulher deve dar a ele a honra. Deve olhar para ele como líder sobre ela. Marido tem que assumir essa posição, não pode abrir mão e largar para a mulher. Porque hoje tem uma geração que não é essa geração que está aqui, que eu estou vendo. Vocês vão ter que ensinar para o filho de vocês, porque vocês não são assim. Por exemplo, a geração do meu pai não teve esse problema. Meu pai sempre foi chefe da casa, trouxe direção para minha mãe, proteção para os filhos. O Lamartine é muito firme. O Ramon também está sendo, mas essa geração aí está com dificuldade de assumir o seu papel, tem uma fragilidade. Então, a gente tem que ensinar, não é? Que homem tem que ser homem, tem que assumir compromisso, tem que estudar. Hoje as mulheres estudam mais, vão mais à frente nos estudos que homem, porque o homem fica aí com a cabeça, né?
Não, tem que assumir responsabilidade, tem que pensar no futuro, tem que pensar em empreendedorismo, tem que pensar em prosperar, tem que pensar em cuidar da sua casa, em cuidar da sua esposa, em cuidar dos seus filhos, ter responsabilidade com os filhos, ser fiel à sua esposa. Homem de honra é o homem que assume compromisso com a sua casa. A sua casa, eu estou dizendo aqui para alguns homens, quem sou eu, mulher, para dizer isso, mas eu tomo como base o meu marido e aquilo que a Bíblia ensina. O homem tem que ter responsabilidade, tem que cuidar da vida da sua esposa. Ela tem que sentir segurança em você. Né? Qualquer coisa eu chamo Lamartine, meu amor, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Qualquer coisa ele tem que orar por mim, porque eu só fico tranquila quando ele ora por mim. É a segurança que ele passa para mim. E o marido tem que ser assim, porque assim como Cristo é cabeça, o homem tem que ser cabeça. E a mulher tem que se sujeitar à liderança do seu marido. Né? E o marido tem que cuidar da sua esposa, e a esposa tem que honrar o marido, tem que tratar com dignidade, nada de gritaria dentro de casa, porque se o marido grita, a esposa grita, o marido grita com a mulher grita com os filhos chutam o cachorro. E vira aquela confusão. Gritaria, gente, é a obra da carne. Você vai ver lá em Gálatas 5, que fala da obra da carne, gritaria é uma delas. Então, se a gente entende que cada um tem que cumprir o seu papel, a mulher honrar o marido, cuidar da casa, cuidar dos filhos, ser parceira, trabalhar juntos. Né? Eu acho que casamento, você tem que pensar também de uma maneira racional. Os dois têm que ir bem. Um tem que ajudar o outro para ir bem, para a coisa ficar boa. Né? Em todos os aspectos, seja aspecto financeiro, seja aspecto espiritual. Eu vejo líderes aí, ultimamente eu vi alguns casos de líderes que fizeram tanta coisa, líderes, estou falando pastores, tantas coisas, e às vezes não cuidaram da casa, então tudo desmoronou. Eu falo para o Lamartine, eu falo, meu amor, acima de tudo, a gente tem que cuidar um do outro. Cuidar da nossa casa. Porque se a nossa casa estiver bem, o resto, a gente batalha. Né? Se o casal vai bem, o resto a gente luta. Mas se o casal vai mal, tudo desmorona. Né? Então, a gente tem que buscar a prioridade. Então, esse foi o ponto número 1. A base para uma vida de oração. Viver os princípios. E eu citei 2 princípios especiais que eu considero os mais importantes. O amor, não pode faltar amor. Tem que desenvolver o amor. O amor começa na ação, mas ele é cheio de emoção também quando você age em prol do outro. E cada um assumir o seu papel bem definido. Se tiver alguma dificuldade na dinâmica, senta, conversa, vamos decidir, vamos ver como que as coisas vão. Eu me lembro quando eu casei com o Lamartine, a gente lutava muito porque eu achava que ele tinha que fazer uma coisa, ele achava que eu tinha que fazer outra. De repente, cada casal tem uma dinâmica, né? A gente teve a nossa dinâmica que funcionou e deu certo. Por exemplo, tem marido, eu aconselho muitas mulheres, teve uma mulher que ela aconselhou, ela veio reclamar do marido, que o marido não era amoroso. E eu falei, por que ele não é amoroso? Porque eu gosto que ele sente comigo, assista televisão, e a gente vê alguma coisa romântica, ele não me toca, ele isso, aquilo. Eu falei, mas ele não faz nada para te agradar? Ele faz, tudo que eu peço ele faz, ele arruma a cozinha para mim, ele vai à frente, ele cuida do carro, ele faz isso, ele já acorda sábado, faz isso, faz aquilo. Eu falei para ela, olha, essa é a forma que ele te ama. Ele provavelmente demonstra amor servindo. Ele não é uma pessoa melada. Vai ver que ele não é de toque, não é de elogio. Então, você pode pedir com jeito. Talvez ele faça isso forçadamente, não é tão natural, mas se sinta amada com a linguagem de amor que ele tem. Não é? Sinta amada com a linguagem de amor que ele tem, porque você não muda o outro. Você tem que conhecer o outro e pegar o que é bom do outro, porque mudar não muda. Tem mulher que fica sempre reclamando do marido porque queria que ele fosse outra pessoa, só que você casou com ele.
Não é? E vice-versa. Tem marido que reclama de mulher porque queria que ela fosse outra, mas casou com ela, então tem que gostar dela do jeito que ela é. Né? Por exemplo, o Lamartine é de toque. Eu nunca fui de toque, eu só sou de toque com ele, nem com a minha filha eu sou. Porque eu não sou de toque. E eu acostumei, porque quando a gente namorava, tudo ele estava me encostando, eu achava estranho. Eu já gosto de tempo de qualidade, eu gosto de sentar, ter tempo, graças a Deus que ele gosta disso também. Então, assim, tem marido que gosta de presentear, não ajuda. O Lamartine, ajudar, ele não é de ajudar em casa. Outro dia eu vi uma palestra de um pastor americano, falando sobre família numa conferência. Falei, gente, que mundo que ele está? No Brasil não deve ser. E ele falou assim, que marido que toma banho e deixa a toalha jogada, a roupa de suja jogada, ele não te ama, porque se ele te amasse, ele teria consideração e faria isso. Eu falei, ixi, do seu Lamartine não me ama. Não me ama. Porque eu sou casada há 41 anos com ele, vou fazer 42, a toalha está sempre jogada, a roupa está sempre jogada. Aí eu falei assim, gente, você vai querer botar a pessoa numa caixa? Você tem que entender, conhecer o outro. Uma outra coisa, um conselho que eu dou, que para mim funcionou muito bem, talvez, se vocês têm alguma dificuldade, procurar conhecer o outro. O que o outro espera de você, né? Seu marido, o que ele espera de você? Ele vai se sentir querido, amado, se você for de toque, se você tocá-lo, então seja carinhosa, se você gasta tempo com ele, ou se você o serve. O que ele gostaria de você? Dê a ele o que ele gostaria de você, sabe? Eu acho assim, se você tem uma pessoa que você quer conquistar, fazer bem para aquela pessoa, você faz exatamente o que aquela pessoa espera de você. Às vezes, não a vida inteira você consegue ser outra pessoa, mas você pode se esforçar em fazer o que agrada a outra pessoa também, né? Então, é isso, gente. Falei aqui, em segundo lugar, eu falei sobre 3 coisas que a gente tem que ter, 3 posicionamentos para ter a bênção na família. Primeiro, amar e cada um assumir o seu papel. Segundo, pedir as bênçãos para a família. Então, aqui eu quero gastar um pouco de tempo. Jesus, ele disse, olha, não é qualquer um, não, se bem que tudo que está na Bíblia é o Espírito Santo, mas é Jesus é mais forte. Tem um pastor que ele falava assim, se Jesus prometeu, o problema é dele, ele tem que cumprir. Diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe os pedirem? Jesus está falando, eu sou pai. Jesus está falando do Pai, Deus, Pai Celeste. Peça a Deus. Se nós que somos pais maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, muito mais o Pai Celestial. Não é? Quem é teu pai? Vira para a pessoa que está do teu lado aí, para ela acordar. Quem é teu pai? Jesus, ele ensinou a orar, Pai Nosso. A gente tem que entender que Deus é Pai. Fala, Deus é Pai. Deus é pai. Gente, um Pai riquíssimo. Vamos chegar a essa conclusão. Senhor dos céus e da terra, dono do ouro e da prata. Se você pedir, Ele vai te dar. Ele só não vai dar se não for bom para você. Aí também vai ser uma segurança para você. Então, aprenda a ser pidão. Peça.
que você quer? Tem gente que não pede. Você não tem que achar que você é merecedor de alguma coisa. Muita gente deixa de pedir porque fala, eu não sou merecedora. Ou porque bênção, então, não é espiritual. Se eu vou pedir coisa para Deus, material, eu não vou pedir porque eu não estou sendo espiritual. Não, você pode pedir qualquer coisa. Para o seu espírito, um crescimento, uma libertação, para a sua alma, uma cura, um alívio, paz. E para a sua vida financeira, para as coisas que você necessita, aqui não tem nenhuma limitação. Ele não fala nada, ele fala peça. Pedi, dar-se-vos-á. Batei, abri-se-vos-á. Buscai e achareis, porque todo que pede, recebe. Eu sou uma pessoa que eu sou pidona. Eu peço e por isso eu sou abençoada. Deus não tem filhos favoritos. Deus, eu não sei se você tem vários filhos. Eu só tenho uma, então eu não sei como é essa dinâmica, mas eu vejo lá em casa, que eu tive 2 irmãos criados comigo. Eu e um dos meus irmãos éramos pidões. E o Cássio estava sempre conformado com aquilo que tinha. Era o que menos recebia. Eu e o Ziza estava sempre lá pedindo. Pede tudo. Quanto à sua família, peça tudo. Gere tudo em oração. Olha, quando eu casei, eu falei, Deus... Primeiro, o marido que Deus me deu foi exatamente o que eu pedi. Eu falei, Deus, eu quero um homem muito amoroso. E Deus me deu um homem muito amoroso. O Lamartine é muito amoroso, ele é romântico. Ele já fez músicas para mim, já fez poesias para mim. E ele é muito romântico mesmo. Ele gosta da minha presença, ele é muito grudado, ele é muito família. Então, Deus cumpriu. Pediu um homem crente, um homem de Deus, também Deus fez. Quando eu casei, eu falei, Deus, eu quero os filhos que o Senhor tem para mim. Se for, mas eu pedi uma coisa que Deus não me deu, mas eu pedi. Falei, Deus, eu quero 2 ou 4. Não dá número ímpar, não, porque acaba ficando sozinho. Porque eu fui a terceira, né? Ficavam os 2 meninos contra mim. Então, eu achava que filho tinha que ser número par. Mas Deus só me deu a Érica, porque achou melhor. Por isso que eu estou falando, peça. Se Deus não te dá, é porque não é o melhor para você. Mas peça. Olha, quando a Érica nasceu, eu falei, Deus, não dê a ela namorados, dê a ela só o marido. E desde que ela nasceu, eu sempre orava. Eu pedia, Deus, dá um marido para a Érica, dá um marido, dá um marido. Quando ela tinha 15 anos, ela começou a namorar o Ramon. Eles pediram para o Lamartine deixou namorar com 15 anos, eles começaram, eles têm a mesma idade. Começaram, e eu ficava olhando para o Ramon e falava assim, será que Deus vai atender o meu pedido? Esse menino, o Ramon era muito espoleta. Eu falava assim, eu não sei se eu quero. Aí começaram a namorar, e o Lamartine não achava o Ramon muito firme assim. Aí um dia ele falou para a Érica, filha, olha, não sei se é ele a pessoa para você, não, porque ele não é muito firme com Deus. Aí a Érica falou, pai, mas o senhor sempre investe em todo mundo, não vai investir nele? Aí o Lamartine falou, tá bom, então vou fazer discipulado com ele. Começou a fazer discipulado com ele. E dava uma tarefa, ele não fazia. Dava outra tarefa, ele não fazia. Aí o Lamartine falou assim, termina. Ele não é homem de Deus, não é homem para você, não quero um homem que seja um líder espiritual sobre a sua casa. Tal. E ela sempre foi muito obediente, terminou. Mas foi um dilema, né? Porque foi o que Deus usou para chamar o Ramon na chincha. Porque ele sofreu muito. Aí ele vinha em todos os cultos, aí ele atendia todos os apelos. Nossa, se consagrou que foi uma beleza. Aí o Lamartine falou, então pode voltar. Eles voltaram, ficaram noivos e casaram. Mas assim... Mas eu estou dizendo que foi uma coisa que eu pedi a Deus. Eu gerei em oração o casamento da Érica. Gente, você pode gerar em oração qualquer coisa para a sua casa. Provisão financeira, provisão material... Tudo que, ao longo da vida, a gente teve necessidade de pedir a Deus em oração, faz o seguinte, você tem um pedido, coloque esse propósito diante de Deus.
Durante um tempo, 7 semanas, vou orar por aquele tempo. Pega um versículo bíblico, porque quando você ora a palavra, você já sai com a resposta. Ore a palavra. A minha descendência será poderosa na terra. Pode pôr o Salmo aí, 112, 1 e 2. Aí vocês vão ler. Senhor, a tua promessa é que a minha descendência será poderosa na terra. Gerei tudo na vida da Érica em oração. Quando ela ficou noiva, eu orando, em oração no monte, que eu fazia muita campanha no monte, eu vi o vestido dela de noiva. O dia que nós fomos na loja, ela foi experimentando, a hora que ela pôs esse vestido, eu falei assim, filha, é esse vestido que eu vi no monte. E Deus fez tudo, porque Deus faz. Questão provisão financeira também. Sabe, quando nós começamos a igreja, nosso salário não dava para o mês. Então, eu me lembro uma vez, eu entrei, vi minha despensa vazia, comecei a orar. Deus, eu sirvo um Deus, dono dos céus e da terra. Minha despensa vazia? Eu não sirvo um Deus que vai deixar minha despensa vazia. Comecei a orar. E eu falava com o Lamartine, mas eu sou pastor da igreja, a igreja é pequena, só pode pagar esse salário. Falei, não, mas quem é a minha provisão na igreja? Minha provisão é Deus. Se a igreja não pode pagar isso, Deus tem outras maneiras. Então, vamos clamar a Deus. E ele concordou. O Lamartine, às vezes, ele achava que eu era muito afoita nessa questão. E, às vezes, ele ficava assim, mas hoje ele é mais que eu, sabe? Então, nós concordamos, oramos. E tinha um empresário na igreja que começou a frequentar a nossa célula e perguntou quanto era o nosso salário. E nós falamos quanto era o nosso salário. Aí ele falou, mas não dá para vocês viverem com isso. Eu tinha que falar, é apertado, né? Aí ele falou, não, a partir de hoje vocês vão ganhar tanto por mês, até que a igreja possa pagar mais. Então, se a gente ganhava 1.000, a gente passou a ganhar 2.500. Do tipo assim, 150% a mais. Então, eu me lembro uma vez que a gente abriu várias igrejas, assumimos. A sede assumiu uma série de coisas e ficou endividada. Quem corta sempre o cabeça. Então, o primeiro a ficar sem salário foi a gente. E ficamos 2 anos sem salário. Naquela época, o Lamartine era deputado federal, mas uma vida aqui lá com aquele salário não dava nem para o começo. E endividando, e conta, e crédito que você pega um, pega o outro, e a dívida vai aumentando. Eu me lembro, entrei em campanha, 7 semanas. Terminou a campanha, nada. Entrei em jejum. Terminou o jejum. Falei, Deus, o que está acontecendo? O que o Senhor está fazendo? Deus falou para mim assim, é tempo de prova. Vai ter um tempo, você espera o tempo. Quando o tempo passar e eu quitar essa dívida, vocês nunca mais vão ter problema financeiro. É uma prova que vocês estão passando. Então, nós buscamos a Deus, não compartilhamos com ninguém. Uma das pessoas que era o nosso amigo mais pessoal, que ficava, sabia, um dia ele falou para o Lamartine em jejum também, um dia ele falou para o Lamartine assim, Deus me falou para eu quitar a sua dívida. O Lamartine falou, você não tem ideia do quanto é essa dívida. Ele falou assim, não importa, pode falar que Deus falou para quitar a dívida toda. E ele falou, e ele com cheque quitou a dívida. Gente, eu estou dizendo isso para vocês, porque isso são testemunhos para encorajar você. Você não pode passar por falta de provisão em qualquer área material, porque você tem que pedir. Não aceite pobreza. Pobreza não vem de Deus, pobreza vem do inferno. Não é obra de Deus é provisão. Não digo que é riqueza. Para alguns, Deus tem uma medida para cada um. Lá Deus distribui o talento, 1, 2 e 5. Um multiplicou para 4, outro multiplicou para 10 e um enterrou. Quando Deus dá alguma coisa na nossa mão, Ele já tem a provisão para cada um. É uma medida. Você tem que trabalhar para multiplicar. E tem que ter visão de empreendedorismo. O seu Deus, eu penso assim,
eu estudei administração de empresa. E tem uma teoria que chama teoria de Maslow, fala das necessidades, mas ele diz assim, isso é, já de muitos anos, em muitas áreas se usa esse conceito. Ele diz assim, que o homem tem necessidades ilimitadas. Quando ele alcança uma coisa, ele quer mais. Gente, isso é o que Deus é. Deus tem um universo em expansão. Nós somos criaturas de Deus. Nós temos essa visão. Você já percebeu? Você tem que... A sua visão, ela é redimensionada. Por isso que você sempre deve lutar por mais. É por isso que existe a parábola da multiplicação. Porque Deus quer que você receba algo e multiplique. Você tem que ir além com a bênção do Senhor. Por exemplo, quando nós mudamos para cá, para essa igreja, a gente achava enorme. Hoje já não acha mais. Quando você muda para uma casa maior, você chega naquela casa, que tamanho de casa, olha essa sala, olha um quarto a mais. Você mora 1 ano, você já não acha mais. É ou não é? Por que que isso existe? Eu acho que isso é a semelhança de Deus em nós. Porque Deus precisava de ter nos criado. O universo em expansão. Então, Deus nos dá essa visão, tem uma visão para a sua família. Queira uma família que seja luz na terra, que seja sal da terra. Hoje as pessoas, elas têm que ter modelos. Se você for um crente, falar, eu sou crente, tratar bem a sua esposa, ser fiel à sua esposa te tratar com honra, você educar os seus filhos têm educação com você. Gente, isso você vai ser um luzeiro na terra, todo mundo vai falar, uau, eu quero isso. Então, para a sua família, você tem que gerar tudo em oração. Está mal? Está brigando? Está alguma crise? Está com crise financeira? Sabe? Está com crise entre o casal? Eu para dizer a verdade, dando o meu testemunho, eu e o Lamartine nunca tivemos uma crise entre nós, grande assim, nunca teve uma crise. Teve umas briguinhas, algumas coisas, mas nós fizemos um concerto, uma combinação quando casamos e a gente cumpriu a risca a vida toda. Não podia dormir brigado. Então, quando brigava, tinha que ficar em paz até dormir. Eu, com os anos, como eu sou muito sonolenta, eu já pedia perdão logo para poder dormir. Quando eu era mais jovem, ficava lá com aquela discussão. Hoje, ixi, eu relevo. Ai, meu Deus. Eu e ele, a gente vai ficando velho, nisso é bom, né? A gente fica mais paciente, releva mais. Ah, graças a Deus, né? Então eu quero dormir cedo. Ai, meu amor, você me perdoa? Perdoa. Então, quando era recém-casado, o jovem, às vezes, ficava até de madrugada, até para consertar. Então, a gente, como nunca jogava sujeira para debaixo do tapete, nunca tivemos crises, porque eram coisas resolvidas, né? Agora, se você tem uma crise, você tem que orar a Deus, buscar em oração, gerar em oração, para que haja paz. O que está errado? Pedir para o Espírito Santo te mostrar o que você tem que fazer, porque o outro você não muda, você muda primeiro você. E aí você pede para que Deus trate na vida do outro, né? Porque tem gente que começa a briga, começa a crise e fica orando pelo outro. Nada disso. Você tem que orar primeiro por você, porque você pode mudar. Agora, você não pode mudar ele. Quem pode mudá-lo é o seu cônjuge, é o Espírito Santo, né? Então, você ore para que Deus mostre para você, mude você, que você tem que mudar. E entregue o outro nas mãos do Senhor. E olha, eu aprendi ao longo do tempo que a gente tem que parar de fazer oração feiticeira. Que eu que oro muito, o Espírito Santo uma vez falou, pare de fazer oração feiticeira. O que é oração feiticeira? Teu marido, você quer que teu marido faça tal coisa. Aí ele não quer, ele quer outra coisa. Aí você fica orando para ele fazer o que você quer. Gente, isso é oração feiticeira.
Quem sabe? Às vezes ele está certo, você que não está enxergando. Então, quando a coisa está assim, você pergunta, Senhor, mostra quem está certo. Entra com poder, Senhor. Teu Espírito Santo é aquele que convence. Se eu estiver errado, me convence. Se ele estiver errado, convence ele, Senhor. Né? Quantas vezes, às vezes, você vai pedir para o filho, você quer que o filho faça tal coisa, e o filho quer fazer outra. Talvez o filho esteja certo, você que não esteja vendo o que o filho quer. Então, entrega para Deus, Deus, se isso não for bom para ele, não deixa. Fecha as portas, Senhor. Entendeu? Mas não fica, ai, Senhor, faz isso. Isso é oração feiticeira. Às vezes, Deus quer abençoar, você está travando a bênção na vida da pessoa. Então, assim, ó, se você não tem certeza, se a Bíblia não te esclarece, ora a Deus, para Deus intervir na história e mostrar quem está certo, quem está errado. Seja aberto para ouvir o Espírito Santo. Né? Agora, ore sobre todas as coisas. Uma coisa importante, aprenda a orar com o casal. Tem um texto no Velho Testamento que diz assim, que 1 vence 1000 e 2 vence 10.000. 2 não vence 2.000, vence 10.000. O Novo Testamento diz que a oração da concordância, se concordarmos acerca de algo aqui na terra, será feito no céu. Tem coisa que marido e mulher têm que orar junto. Eu e o Lamartine, a gente ora muito junto. Então, por exemplo, quando ele quer alguma coisa, ele fala, Lília, vamos orar. Então, a gente ora juntos. 7 dias, sei lá, 7 semanas. Eu gosto de botar um prazo. Eu acho assim, eu gosto de fazer propósitos. Todo ano eu faço um propósito de oração. Toda causa eu faço um propósito de oração. Aprenda a orar com propósito. Eu vou orar, eu estou precisando, estou com um problema de saúde recorrente lá na minha casa, eu, meu marido e meu filho. Essa semana eu vou fazer a maratona, esse mês vou fazer a maratona de oração com o pastor Daniel. Vem aqui todos os dias. Você vai ver se você não sai com a tua bênção. Sai com a bênção. A igreja está propondo tal voto, orar no altar, vou orar no altar. E vou pedir tal coisa. Vai ver se Deus não faz. A gente um pouco é abençoado porque pouco pede, porque quem muito pede, muito ganha. Vocês concordam com isso? Vocês vão sair daqui pedindo bastante? Gente, você tem um pai rico. Olha, quando eu fui casar a Érica, os meus pais têm uma boa condição financeira. Quando eu casei, eu tive um casamento assim, maravilhoso. Aí, quando a Érica foi casar, eu falei, Deus, a Érica não tem um pai rico, né, assim como eu tive. Mas eu quero que o casamento dela seja de pais ricos. Porque nós não somos, mas o Senhor é, então o Senhor dá conta. Gente, dividimos com família do noivo, certo? Então, já ficou metade. Nós não tínhamos essa metade toda, porque o pai do Ramon era empresário. E essa metade toda que a gente tinha que pagar, a gente não tinha. Aí fomos atrás. Os detalhes, gente. Detalhe. Eu quis fazer... pastor tem que chamar bastante gente. Começou com 350, teve 420 pessoas na igreja. Eu assentei as pessoas nome por nome. Foi um jantar assentado nome por nome. Quem estava lá? Não foi assim? Nome por nome, todo mundo assentado. Quis um jantar assentado. Nome por nome tinha. Você sabia onde você ia ficar. Quando foi escolher eu gosto de mesa posta. Quando foi escolher o suplá, o mais caro era de prata. Eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro para alugar suplá de prata. Mas o Senhor tem, me dá esse suplá que eu quero de prata. Bom, resumo. Uma das irmãs que estava aqui, que estava organizando, ela era muito chique, assim. E ela que foi a coordenadora da festa. Lília, precisa ser de prata. Eu falei, Zenardi, mas eu não tenho dinheiro para fazer de prata. Bom, ela falou, não, pode deixar que eu arranjo. Bom, no fim apareceu de prata. E eu falei para ela, o que você fez, Zenardi? Ela falou, não, vai ser, todo aluguel de prata da festa vai ser o meu presente.
E ela alugou tudo de prata. Na mesa de docinhos da Érica, tudo era de prata, o suplá era de prata. Bom, aí fomos escolher tudo, foi escolhendo tudo. Bom, chegou o vestido, já tinha comprado, precisava de uma joia, o estilista falou, tem que ser desse tamanho, tal, de pérola seria melhor. Eu falei, eu tenho de pérola, mas não desse tamanho, então. Falei, Deus. Aí ele falou, aluga. Falei, Deus, eu sirvo um Deus, dono do ouro e da prata, eu vou alugar, minha filha vai entrar no casamento com uma joia alugada. Não. Aí comecei a orar. Falei, Deus, me dá essa joia. Fomos na loja. Ela escolheu a joia. Eu vi quanto ia custar e comecei a orar. Falei, Deus, eu preciso de ter isso para comprar essa joia para minha filha, porque ela vai lembrar sempre que foi a joia que ela usou no casamento. Ela tem que levar essa joia, não pode ser alugada. Aí a joalheria ligou para mim, falou, vocês fizeram orçamento, você não vai comprar? Eu falei, eu não estou com condições de comprar. Ela falou assim, você não tem ouro? Porque a gente compra ouro. Você pode trazer sua joia em ouro, que a gente, esse tanto, e a gente dá essa joia. Eu nunca tinha visto isso. Há 15 anos atrás, eu não sabia que isso existia. Aí eu falei, tá bom, existe isso? Eu falei, existe. Aí eu peguei umas joias que eu tinha lá, juntei e fui lá. Gente, eu não sei se eles fizeram para bater, mas bateu que eu não tive que dar R$1. Na época, nem sei se era real. Gente, quem pede, recebe. Eu conto essas histórias, não é para me engrandecer, não, é para ser um testemunho. Na célula, às vezes, eu contava essas histórias. Teve uma vez, um senhor chegou para mim, da célula, aquele, sabe, meio da pá virada, chegou para mim e falou assim, só acontece com você? Eu falei assim, se só acontece comigo, eu não sei, mas que acontece comigo, acontece. Então, eu acho assim, só comigo? Não, de jeito nenhum. Quem pede, recebe, gente. Começa a pedir para você ver. Você vai ter as experiências mais fantásticas. Aqui, nessa igreja, quando nós entramos, nós temos uma comissão de reforma, porque isso aqui era 2 galpões, que era coisa de carro, né, agência de carro, e nós fizemos, então, veio uma arquiteta, muito fina, de casas finas, para ajudar, deu o trabalho dela de oferta. Eu montei uma equipe para fazer a mudança. Então, ela foi tudo top. Gente, Deus foi dando, Deus foi dando, Deus foi dando. Aí fez tudo, ficou perfeito. Eu acho que eu nunca briguei tanto com o Lamartine. Porque era assim, só vai poder gastar tanto. Eu falava, não, meu amor, não, fez isso, não, pintou essa parede, não vai pintar o teto, olha que coisa horrível, tem que pintar o teto. E ele assim, aí eu tinha comissão, né? Eu falava, gente, vocês não falam nada para o Lamartine, eu tenho que falar com o Lamartine. Bom, resumo, deu tudo certo, foi a bênção. Chegamos aqui, inundação. Inundação. Nós fizemos carpete de primeira, cadeira de primeira, tudo de primeira, tudo. Aqui, eu orei a Deus e o Espírito Santo tocou no meu coração. Não leva nada da igreja antiga. Nós não trouxemos uma mesa. Foi ou não foi? Sala dos pastores, tudo foi tudo novo. Deus falou, tudo novo. Foi tudo novo. Os irmãos foram ajudando e a coisa foi acontecendo, tudo novo. Inundação, quem que estava aqui que viu a inundação? Levanta a mão. Poucas pessoas. Perdeu tudo. Ficou aqui, 1 metro aqui. Só não chegou no púlpito porque a gente fez alto. O resto perdeu tudo. E nós estávamos nos Estados Unidos quando isso aconteceu. A minha pastora assessora, que a Edelaine fica comigo, ela disse que ela chorou, que ela falou assim, gente, e a pastora, o que ela vai sentir agora? Porque eu fiz isso aqui com esmero. Detalhe, tudo. A hora que eu recebi a notícia que isso tinha acontecido, sabe qual foi a minha reação? Diante de Deus, Deus é testemunha. Falei, Deus,
se a gente com tudo novo há um ano. O Senhor permitiu isso, porque o Senhor quer que eu troque tudo de novo depois de um ano. Eu sei que o Senhor vai dar coisa melhor, porque o Senhor não vai deixar o diabo me roubar. Então, tudo aquilo que eu tinha, eu sei que o Senhor vai dar de volta, e se der diferente, vai ser melhor. Dito e feito. Em um mês, a gente levantou tudo o que precisava, não foi nada inferior, muito pelo contrário. Tem um irmão aqui, que tinha uma loja da Apple, deu todos os computadores novos. O Lamartine, um computador que nunca teve na vida, ganhou. Ficou tudo igual, e o que nós trocamos foi superior. Por quê? Porque Deus, se você pede, sabe, Deus é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Se a coisa não acontece, é porque não está no tempo, é porque não é bom para você. O Lamartine fala assim, você pede, tudo você pede. Eu falei, eu peço. E se Deus disser não? Eu falei, eu recebo não, uai. Pai não diz não quando não é bom para o filho? Eu recebo um não como eu recebo um sim. Eu tenho essa teoria. Tem gente que, não, quem ora com fé tem que receber. Eu falei, não, eu oro, eu peço, eu creio que Deus faz, mas assim, se Deus me disser um não, é porque em algum momento não vai ser bom para mim. Às vezes você programa uma viagem, não deu certo por alguma coisa, Deus está evitando algo ruim para a sua vida. Né? Mas, gente, eu quero dar um incentivo para vocês, porque o tema é oração. Ore tudo. Deixa passar nada. E peça. Peça porque Deus é um Deus de amor, bondoso, grande demais para não ser buscado. Sabe, quantas promessas. A Bíblia é um livro de promessas, é um testamento. Se você tem um testamento, se o seu pai deixou por herança alguma coisa para você, você vai deixar a sua herança lá e não vai usufruir da sua herança. Usufrua da herança. Jesus pagou. Tem um texto que, para mim, é o ápice. Assim, eu acho que é demais para quem aprende a pedir. Que está lá em Romanos 8. Se Deus nos deu a Jesus, não nos dará com Ele todas as coisas? Faltam 5 minutos. Se Deus te deu Jesus, que morreu por você na cruz, Ele não vai dar com Jesus todas as coisas? Por que Jesus falou? Agora vocês me têm aqui com vocês. Ele falou para os discípulos, mas daqui a um tempo eu não vou estar aqui. Mas tudo que pedirdes em meu nome, eu farei para vocês, para que o seu gozo seja completo. Gente, então peça. Por último, invoque a presença de Deus para a sua casa. Põe a base. O que Deus espera de mim? Peça, construa um altar de adoração, invoque a Deus, a presença de Deus, ore com a sua esposa, ore com seus filhos, leia a palavra, busquem a Deus em oração. Sabe, eu acho isso tão importante. A minha vida com a Érica, ela é essa bênção, porque a nossa vida foi respirar Deus. Meus netos vivem aqui, é respirar Deus. Então, assim, você que tem, às vezes, um trabalho secular, a sua esposa também, crie atividades para Deus estar presente ali. Coloque louvores, assista um filme juntos. Converse sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Venham na igreja todo domingo, porque tem gente que vem um dia, falta 3, não tem compromisso com Deus. Tem que ter um dia de adoração, tem que vir a família inteira, e tem que vir, e filho tem que vir querendo ou não querendo. Enquanto estiver debaixo do seu teto, fala, tem que ir. Porque se um dia ele desviar, ele vai lembrar do que ele ouviu aqui. Nós somos criados na igreja, minha mãe tocava órgão, e a gente ficava tudo quietinho assim, na frente, não podia fazer barulho, senão levava os beliscões depois. E todo culto ela ia, porque ela tocava órgão lá na igreja em Viradouro, uma igreja pequenininha, se ela não tocasse, não tinha louvor. E a gente aprendeu reverência. O meu pai, a gente morava em Santos, gente. Podia estar o sol a pino, ninguém faltava na escola dominical por causa de praia. Eu nunca, morei 5 anos em Santos, eu nunca faltei domingo de manhã para ir na praia. 0, não me lembro, não tenho uma memória.
Era inconcebível, né, mãe? A gente ia de manhã na igreja, almoçava, à tarde fazia evangelização na favela, depois tinha jovens e depois culto à noite. Meu pai falava assim, meu pai naquele tempo não frequentava a igreja, só minha mãe levava os filhos. Por que vocês não levam colchão? Minha mãe falava, não dá ideia. Então, criou tudo assim, os meus irmãos são firmes na igreja. Entendeu? Estão aí. Por quê? Ali, ó. Então, tem que ser assim, gente. Invocar a presença de Deus no lar. Deus é importante aqui. Eu vou na igreja, não falto por nada, não falto por causa de jogo, não falto por causa de nada, e você vai comigo. Enquanto morar na minha casa, tem que ir. Começa assim, responsabilidade com as coisas de Deus. Leia a Bíblia. Se teu filho, você fala para ele, lê a Bíblia, a palavra de Deus é importante, mas ele nunca vê você ler a Bíblia, vai dar certo. Entendeu? Ele tem que ver. Eu cresci vendo a minha avó lendo a Bíblia, que é a bisa da Érica. Quando não podia ler, lia com lupa. Minha mãe, a vida inteira, diariamente, lê a Bíblia. Eu leio a Bíblia diariamente. Minha filha lê a Bíblia diariamente. Os meus netos já têm que ler a Bíblia diariamente. Como é que vai? Entendeu? Então, eu sou assim porque eu sou pastora? Minha mãe não era. E sempre foi fiel. Minha avó não era. Minhas tias não eram. E eram assim. Então, tem gente assim. Não precisa ser só ser pastor. É só querer priorizar Deus, invocar Deus na sua casa, que Ele vai estar lá. Ele não arromba, mas Ele entra quando Ele é invocado. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Senhor Deus, eu quero te agradecer. Porque Jesus pagou um alto preço na cruz. E Ele disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Senhor Deus, em Cristo Jesus, eu te peço que nós possamos ter a visão correta, a visão de quem é o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai amoroso, que nós possamos orar como Jesus orou, Pai nosso que estais nos céus. Senhor Deus, e que nós possamos pedir o pão de cada dia, o livramento, Senhor Deus, de toda opressão. Senhor Deus, o agir do Senhor nas nossas vidas. Senhor Deus, nós cremos num Deus que tudo faz, que tudo pode e que o Senhor quer nos abençoar. Eu te peço a bênção do Senhor para cada família que está aqui, Senhor. Cada família, cada marido, cada esposa, os pais. Senhor Deus, em Cristo Jesus, que a bênção do Senhor, que a paz, que a graça, que o favor, que a prosperidade do Senhor venha sobre os teus filhos, Pai. Em Cristo Jesus é o que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Recebe a tua bênção, meu irmão. Amém.